Depois de quase 8 horas de discussão, senadores chegaram a um acordo para aprovar o texto da PEC, ampliando em 145 bilhões de reais o teto de gastos. 30 bilhões a menos do que havia sido apresentado pelo relator Alexandre Silveira. A proposta não vincula esses recursos obrigatoriamente ao Bolsa Família, mas a promessa do governo eleito é assegurar recursos para o pagamento de R$ 600 do programa no ano que vem. A matéria segue para votação no plenário do Senado já nesta quarta-feira e depende do voto favorável de 49 dos 81 senadores. O que eu procurei, me preocupei muito, e a gente avançar nessa necessidade do país, também sinalizando de forma clara a vinculação dos investimentos nesse programa social a um valor pré-determinado. Isso acalmou muito os mercados, deu estabilidade, criou um certo conforto para a maioria da comissão votar. A PEC também abre caminho para acabar com o teto de gastos no ano que vem e ampliar as despesas que podem ser executadas fora do limite da atual âncora fiscal brasileira. O relator da matéria estabeleceu que a mudança seja feita por um projeto de lei complementar, que tem tramitação mais simples que uma PEC. Pelo acordo costurado, o governo eleito tem um prazo de 8 meses para apresentar essa proposta. O líder do governo Bolsonaro, senador Carlos Portinho, disse que na votação em plenário tentará reduzir o impacto para a casa dos 100 bilhões e com prazo de vigência de apenas 1 ano. Todas as mudanças aprovadas nesta terça-feira na CCJ têm validade de 2 anos. Da forma como está, o relatório resolve também um problema do governo Bolsonaro, ao abrir espaço de até 23 bilhões de despesas fora do teto ainda em 2022, desde que haja excesso de arrecadação na previsão orçamentária. Se aprovada, a medida desafoga o orçamento federal e permite o desbloqueio das emendas do orçamento secreto, que estão congeladas justamente para o cumprimento do teto. O desbloqueio desses valores é uma demanda do Centrão para garantir a aprovação da PEC. Dessa forma, deputados e senadores conseguirão cumprir promessas de campanha em seus redutos eleitorais. Marcos Mendes, há 2 aspectos para a gente abordar nessa peça legislativa. Um, evidentemente, se refere aos números, não sei se é por aí que você quer começar. O outro se refere ao princípio. Está claramente embutido no parecer, inclusive havia referências diretas a certas doutrinas econômicas, como, por exemplo, teoria monetária moderna, há referências ao nome do economista Keynes, que foram retiradas nos pareceres seguintes. Mas a ideia de que gastando-se faz a economia crescer, me parece que está lá dentro. Por onde você quer começar? Bom, vamos começar pelos números, Lívia. 168 bilhões que você está anunciando na matéria já é ruim. Só que ajustes finais no parecer já estão jogando isso para mais de 200 bilhões. Porque acrescentaram um valor de recursos do PIS/PASEP, que estão congelados há 20 anos, para pagar investimento. E tem a possibilidade do relator do orçamento também superestimar a inflação e jogar mais 20 bilhões na correção do teto. Então, isso daí dá por volta de 200, 215 bilhões de reais. É um número muito grande, vai ser difícil estabilizar a dívida pública com um aumento de gasto como esse. E a gente já, no dia seguinte da PEC, eu acho que vai começar uma conversa sobre onde arrumar dinheiro para pagar isso. Deixa eu interromper você nesse ponto, conversa de CPMF, conversa de aumento de outros tipos de impostos. Marcos, deixa eu interromper você nesse ponto, porque há uma referência explícita no texto do relator à afirmação que você acabou de fazer. Ele diz o seguinte, que isto não altera de forma alguma a sustentabilidade da dívida pública. Como é que você responde? Não, isso não é correto. Qualquer um que faz conta na academia, no mercado, eu mesmo fiz as minhas contas, e a lição é basicamente a seguinte: se esse teto aumentasse até 90 bilhões de reais, dava para segurar a dívida pública sem ela disparar, mas com 200 bilhões de reais não dá. Mesmo que a economia surpreenda no crescimento, mesmo que a taxa de juros não suba muito, a tendência vai ser dessa dívida crescer muito fortemente. A expectativa é de que os juros subam no curto prazo, porque esse aumento de despesa vai impactar a inflação e o Banco Central vai reagir para não deixar a inflação subir. Então, os juros de curto prazo sobem.
e o juro de longo prazo sobe, que é aquele juro cobrado pelo financiador da dívida pública. Todo mundo que investe em título público vai cobrar mais caro para financiar uma dívida mais arriscada. Então, a tendência é subir juros, subir inflação, cair crescimento, e a gente continua patinando, como tem patinado nas últimas décadas, no baixo crescimento, numa expansão dos gastos públicos sem critério e sem avaliação de qualidade. Raquel, você quer fazer uma pergunta ao Marcos Mendes? Marcos, você está trazendo um número novo. Está todo mundo trabalhando com esse número de 168 bilhões, que teria até tido uma desidratação da PEC. Você está trazendo um número de 200 bilhões. Você pode esmiuçar melhor por que como você está chegando nesse número? Vamos lá, 145 bilhões é o valor que a PEC está explicitamente aumentando o teto. Aí tem mais 23 bilhões, que são aqueles investimentos que vão poder ser feitos fora do teto com o chamado excesso de arrecadação, que é um conceito que eu não entendo, porque se a gente está em déficit, está faltando dinheiro, não há que se falar em excesso de arrecadação, mas criaram aí um conceito de excesso de arrecadação de 23 bilhões para pagar investimentos. Tem outras despesas que estão fora do teto, que foram colocadas fora do teto, financiamento de universidades, programa de preservação ambiental, Fundação Oswaldo Cruz, isso deve dar uns 2 bilhões. Aí nós chegamos a 170 bilhões. Tá? Foi incluído como emenda na última versão da PEC a possibilidade de pegar recursos do PIS/PASEP, que estão parados há mais de 20 anos, que as pessoas não reclamaram, não foram retirar, e reverter isso para o Tesouro e usar isso para financiar também investimentos. São mais 22 bilhões, 20 bilhões, 22 bilhões. E tem, por fim, a intenção já anunciada do relator do orçamento, isso para o segundo momento, quando for votar o orçamento, de corrigir o teto pela inflação de 7,2%, que foi o índice enviado pelo governo, pelo Poder Executivo ao Congresso. Só que a gente já sabe que a inflação não vai ficar em 7,2, vai ficar em 5,5, mais ou menos. Essa diferença de índice dá mais 23 bilhões. Somando tudo isso, a gente chega a 215 bilhões de reais. Então, por mais que se faça esforço para abaixar o limite acima do teto, o mundo político vai encontrando outros caminhos para expandir essa despesa. Então, a gente está indo para um equilíbrio político muito delicado, no sentido de pressionar muito fortemente a despesa. Se passar a PEC com essa redação, ano que vem a despesa vai ser da ordem de 20,3% do PIB. Vai ser a maior despesa da história do governo federal, acima da despesa que foi verificada no ano em que se decretou o teto, e naquele ano se decretou o teto porque a despesa estava num nível insustentável, 19,9% do PIB. Depois a gente vai a 20,3% do PIB. A gente retoma um regime fiscal de crescimento muito forte da despesa. Não adianta falar que é por 1 ano, 2 anos, porque você está criando despesa obrigatória. Depois que você colocar isso dentro do orçamento, não tira mais. Haveria alguma âncora fiscal? Vamos supor que... Boa noite, Marcos, perdão. Vamos supor que, de alguma maneira... o governo Lula, já nos primeiros anos, o novo ministro da Fazenda formule ali em março, abril, a gente tem uma nova âncora fiscal, um novo arcabouço fiscal. Seria possível, com esse texto e com uma eventual nova âncora fiscal no primeiro semestre aprovada, corrigir e quebrar esse valor desse impacto fiscal de alguma maneira? Caio, inclusive a PEC recomenda, determina que o Poder Executivo envie uma proposta para substituir o teto de gastos. E uma vez aprovada essa nova proposta, o atual teto de gastos seria revogado. Acontece o seguinte, que o regime fiscal de um país é muito mais do que uma regra fiscal. Um regime fiscal é determinado pelas forças políticas, pela organização partidária, pelo sistema eleitoral, pela forma como a justiça trata questões fiscais. A justiça no Brasil, de repente, decreta
que não se pode ter um imposto na base de cálculo de outro imposto e derruba a arrecadação federal de um dia para outro. Tem conflitos federativos em que os estados também jogam muita dívida para o governo federal. Então, nós temos uma série de circunstâncias que pressionam fortemente a despesa. Uma regra fiscal vem para tentar limitar isso, né? Eu costumo brincar que no Brasil regra fiscal é como tentar segurar o cachorro pelo rabo. Tem uma série de fatores pressionando a despesa na área política, institucional, jurídica, e a regra fiscal fica tentando segurar o gasto. Então, com um ponto de partida tão ruim quanto esse, abrindo para que o Congresso pendure uma série de novos gastos no orçamento, vai ficar difícil você ter em seguida um regime fiscal que seja crível e que de uma hora para outra todo mundo vai obedecer. Foi dada uma largada por uma corrida para gastar mais. Eu lembro que está todo mundo colocando em nome do aumento do Auxílio Brasil, ou da preservação dos R$600 do Auxílio Brasil, mas isso custa 50 bilhões de reais. O aumento está indo na casa de 200 bilhões de reais. A gente já viu esse filme antes. Na PEC, chamada PEC Kamikaze, também se fez um aumento de despesa a título de atender os mais pobres, e lá dentro colocou um monte de coisa, inclusive benefício fiscal para o usineiro. Então, está repetindo isso. A PEC, inclusive, ela, na versão original, o governo de transição é que determinaria os gastos que seriam alocados, em que seriam alocados esses recursos adicionais. Esse novo texto da PEC diz que não, é o Congresso junto com o governo de transição. Então, vai ter uma série de despesas de grupos de pressão, de grupos de interesse, muito longe de atender os mais pobres e que vai ser pago por todo mundo via déficit, via inflação, via mais imposto. Marcos, pela descrição que você faz dessa largada, com a expressão que você usou, você está vendo, digamos, um dique se rompendo inevitavelmente e a barragem se rompendo, tudo isso que está atrás dela, que é o mínimo de contenção da subida dos gastos públicos perdido para o futuro que você possa colocar no teu horizonte, ou estou fazendo contigo o papel do advogado do diabo. Nós temos, de fato, uma medida emergencial necessária porque há pessoas que precisam de assistência. Uma medida emergencial necessária porque há pessoas precisando de assistência custaria 50 bilhões de reais, não custaria 200 bilhões de reais. 50 para 200 faz muita diferença. Aumentando a despesa em 50, 60, até 90 bilhões, você consegue segurar o crescimento da dívida pública. Com 200 bilhões de reais, fica muito difícil evitar que a dívida pública continue crescendo fortemente nos próximos 6, 7 anos. Então, você tem um problema quantitativo aí muito, muito grande. Você está usando a ideia de atender os mais pobres para atender uma série de outros interesses que estão longe de ser urgentes e que estão longe de ser voltados para os mais pobres. Então, o que vai acontecer não vai se romper um dique imediato, porque você pode segurar pelo lado da tributação. Eu lembro que se, por exemplo, for revogada a redução de tributação sobre combustíveis, que foi feita recentemente pelo governo Bolsonaro, você recupera 50 bilhões de reais, a custo de aumentar o preço de combustível, você recupera. E aí vai começar uma corrida louca atrás de mais receita. Já se começou a falar de CPMF. Vão começar a falar de aumento do CSLL, de aumento daquele IPI que foi reduzido. Então, a conversa vai ficar toda no curto prazo tentando fechar o buraco. E aí quem vai sair perdendo é a reforma tributária, porque nesse contexto de você discutir aumento emergencial de receita para fechar o caixa, não vai ter espaço para discutir racionalização de impostos, reorganização federativa da tributação, até porque esse tipo de discussão requer um pouco de perda de carga tributária para você acomodar interesses, não ter resistência de alguns setores. E com essa corrida que vai ser necessária para fechar a conta via aumento de tributação, vai ficar muito prejudicada a discussão da reforma tributária. Marcos Mendes, pesquisador do INSPER, muito obrigado pela sua participação. Nós estamos indo agora para um pequeno intervalo comercial, mas queria deixar aqui meu boa noite e meu obrigado a você.
Boa noite, eu que agradeço. Boa noite a todos.